Galera, muito se fala que futebol é ciclo e a tal da espanholização do futebol brasileiro vai acontecer. Ou não? Será que é mesmo só um ciclo? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que esse ciclo do Flamengo vai acabar mesmo? Então, já estamos falando aqui de 6 anos e o Flamengo não parece que vai deixar esse ciclo terminar. Enquanto alguns clubes vivem altos e baixos, o Flamengo troca treinador, troca elenco, muda fase e continua chegando forte. No debate do Domingol, um acha que é ciclo e o outro acha que é estrutura, dinheiro e planejamento. Minha opinião, ciclo passa, estrutura fica, dinheiro fica, cobrança, planejamento fica. Então, eu acho que o Flamengo vai continuar por muitos anos aí ganhando. O Palmeiras também deve continuar se manter o planejamento, se manter a estrutura, se manter os pés no chão. E hoje no Brasil, o que a gente pode falar, se tem um clube que não depende de ciclo, esse clube é o Flamengo. Se você curte programas como o do Benjamin com o Mano ali na discussão e o programa Raiz da Zoeira, eu vou estar sempre trazendo vídeos como esse, reagindo, mas trazendo sempre pautas interessantes. Então já se inscreva, já deixa o like e não vamos demorar mais, vamos aqui à reação. Porque acontece o seguinte, Benja, Corinthians e Bahia. Tem o confronto envolvendo o Corinthians e Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro que antecede a Supercopa. O Corinthians ele faria esse confronto na quinta-feira e o Flamengo jogaria na quarta contra o São Paulo no Morumbi. Então, Para não ter os dois jogos na cidade? Então, seria isso, mas, por exemplo, o Corinthians ele jogaria na quinta. O Corinthians estava reclamando que o Corinthians teria um dia a menos de descanso comparado ao Flamengo, que ia jogar com o São Paulo na quarta. O Corinthians teria que jogar na quinta-feira. Então, o Corinthians ele conseguiu aí reverter, porque não daria para fazer os dois jogos em São Paulo. O Corinthians ele manda o jogo para Santos para poder jogar na quarta-feira também e no domingo enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil. E o Santos vai ter um jogo que vai jogar na Neoquímica Arena. Exatamente. Aí o Santos vai ser mandante em um jogo dentro da Neoquímica Arena também. Eu não gosto disso não, Marco. Eu acho que fazer um Corinthians e Bahia na Vila Belmiro... Não, mas o Corinthians fez isso para antecipar dia o seu confronto, para ter um dia a mais de descanso para enfrentar o Flamengo. Eu acho problema isso. O Santista é extremamente rival ao Corinthians, né? Não sei como vai receber essa notícia. Eu acho que seria melhor o Corinthians jogar Campinas, uma coisa desse tipo. Também acho. Você não acha perigoso, Michel? Eu também concordo. Eu acho que seria mais fácil se jogasse lá para Campinas mesmo. Mas fazer o quê, né? Esse negócio que a gente estava falando antes é muito em cima do descanso. Mas descanso que começou o ano agora. Começou o ano agora. Tem muito isso também. Um dia. Começou o ano agora. Os caras já estão querendo descansar, botar o jogo para quarta-feira. Pois é, o ano começou agora e já estão querendo descanso, já estão cansados, eu concordo com ele. Mas se bem que o Corinthians ele foi até... jogou a final da Copa do Brasil, né? Então tem pouco tempo que ele entrou de férias também, né? Também tem isso. Não teve tempo para se preparar, assim como o Flamengo ainda. Mas realmente, esse um dia vai fazer tanta diferença? O que você acha? Deixa seu comentário aí sobre isso. Porque precisa descansar, começou o John tá no ponto e falou assim, o Michel é muito frio. Porque o Corinthians parou de jogar dia 22 de dezembro, não teve férias. Sim, teve uma semana, um pouco mais de uma semana aí de descanso, aí já voltaram a treinar. O John falou, quando o Michel jogava, ele queria um mês de férias. Agora, os outros, caramba, não, John. A gente não tá falando... Bom, agora você já foi pro outro lado. Você quer falar de férias? Não, o John fala pra mim, não sou eu, não. Quer falar de férias? Pô, todo mundo gosta de férias. Você não gosta de uma fériasinha? Eu gosto. Todo mundo gosta de férias, pô. Mas aí nas férias, Benjamin, esses lazarentos que estão exigindo férias vão fazer esses jogos de amigo de funkeiro com amigo de rapper. Aí os caras estão lá no meio, naquele sol de rachar mamona, meio-dia. Porque os caras não querem virar 4 da tarde. Mas você me ajuda. Que depois é churrasco, é cachaça. Então pronto, mas você me ajuda aí, os caras querem descansar agora? Não, pô. Descansar o quê? Começou o ano agora. Vamos jogar, pô. Agora eu vou te falar, hein? E o Palmeiras ontem? Eu assisti ao jogo. Foi um jogo, assim, comum, normal. O Palmeiras teve mais pressão. Depois achou um gol de cabeça, bola parada. Que eu falo que a bola parada é forte. Eu falo muito uma coisa: a bola parada iguala os desiguais. Porque está um jogo pegado, o time pequeno vai lá, faz o escanteio e ganha o jogo.
Por isso que esse mapeamento todo, para mim, é importante, sim, mas não é determinante. Tem muita gente que pauta tudo em cima de mapeamento e, na verdade, o jogo se decide em um lance, às vezes, esporádico, um lance fortuito, uma grande jogada, mas um jogo nunca se repete. Então, na minha opinião, há um excesso de anotações no futebol hoje, um excesso. Quando você vê que o próprio Libertadores decidiu num lance. Então, não é isso. O Palmeiras jogou bem, pressionou, saiu o Vitor Roque machucado, espero que não seja nada, e fez um gol de cabeça provável. E eu vou falar a verdade, o Mirassol também teve lances que poderia ter até aberto o placar. Agora, Michel, Mano, Marco, agora que eu vi, Michel, Mano e Marco, os 3M. Sim. E Benjamin, 4. Ô, Michel, dá uma olhada. O Abel, começou o ano, velho. O Abel, ele não relaxa. É impressionante, né? Ele não relaxa. Olha o Abel na coletiva aí, vamos ver. Exigem resultados. Competimos contra equipas com muito bem apetrechadas, com jogadores super experientes e com títulos nas costas, que dá outra tarimba, e nós temos que, não é? Vocês viram, perdemos contra o Flamengo, uma equipa que investe se calhar 40% do dobro do Palmeiras, e vocês viram que ninguém ficou contente, nem o treinador, nem a diretoria. Ele tem que falar do Flamengo, né? Tá jogando Paulistão lá, mas não adianta, tem que falar do Flamengo. Nem os jogadores, nem a torcida, portanto... Temos que continuar a trabalhar para estarmos sempre competitivos, como sempre fomos, e lutar pelo título, é isso que nós vamos fazer. É o Benjoano impressionado devido ao fato do Palmeiras, ano passado, não ter conquistado nada. Ele deve estar sonhando com o Flamengo todo dia, né? Não, tanto com que o Corinthians também, né? Ele fala do Flamengo no discurso dele ali. Porque então, é o time que mais investe, então ele não se conforma muito com isso, né? Porque o dele também investe. E o Corinthians foi, vamos chamar assim, de um azarão da rodada do campeonato. A Copa do Brasil, Michel, ela é muito mais comissão técnica e jogador do que organização. Que é mata-mata, e aí o time que vai ganhando ponto, vai se... Ele perdeu o Paulista pro Corinthians. Vai se também, fortalecendo, né? Exato. Aí você chega lá na Copa do Brasil, consegue uma Copa do Brasil. Tanto é que as maiores zebras, né, do futebol foram times que ganharam Copa do Brasil. Hoje já fica mais difícil, mas E o Abel não se conforma em ter perdido. Ele é... até porque ele chega, o Campeonato Brasileiro, ele tem chance de ser campeão, a própria Libertadores. Então, esse ano ele começa o ano pressionado, não tem como. Cara, mas o Abel, ele vacilou, né, ali, quando o Flamengo até empatou na última rodada, ele foi com o time reserva para lá, até depois colocou alguns titulares. E aí perdeu a chance do Brasileirão, né? E a Libertadores, o Palmeiras abdicou de jogar, só o Flamengo jogou, também não teve tanta chance assim, mas o Flamengo foi melhor, procurou o jogo, e aí restou o choro para ele, né? Infelizmente, é um técnico que não gosta de perder, isso é bom nele, mas é um técnico muito chato, muito chato. Pela torcida, renovou o contrato. Pela torcida e ele próprio, ele mesmo. Pela história que ele tem dentro do Palmeiras, eu acho que vencedora, diga-se de passagem, muito vencedora, e pelo simples fato do ano não ter sido positivo, porque não foi positivo para o Palmeiras ano passado, esse ano ele começa um ano muito pressionado por título, até cobrando para ganhar o Paulista. Você está fazendo cara de nojo pro Michel? Não, pelo contrário, eu concordo com o Michel, mas eu acho que o Abel já é assim. O Abel ele já é aquele cara crica por natureza. É claro que você não ter vencido nada o ano passado e ainda ter sido freguês do Corinthians nas competições ali que houve, de fato, ali o confronto no mata-mata, tanto no Campeonato Paulista. O Corinthians aí, em 4 jogos decisivos contra o Palmeiras não marcou um gol no Corinthians, tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa do Brasil. O Corinthians venceu 3 e empatou 1. Nesses jogos aí envolvendo essas duas competições. Mas o Abel, eu acho que ele é um cara que ele se cobra demais bem, já automaticamente. Mesmo que ele tivesse terminado o ano ganhando a Libertadores ou vencendo o Brasileiro, eu acho que ele começaria o ano cobrando da mesma forma. E eu acho que o grande treinador é assim. Porque muitas vezes, Benja, o jogador... Você sabe, Michel, se você começa a dar corda pro cara, o cara já começa talvez ali naquele cronograma
fala, já tem história, já começa meio que a acomodar. E se você tem um treinador de fato que é rédea curta, aquele cara que não deixa você realmente aí, talvez aí desandar, não deixa você se acomodar demais, você sabe falar, pô, não vou começar a dar mole aqui porque o Abel daqui a pouco ele vem no meu cangote. Então acho que o grande treinador ele tem que agir assim mesmo. E o Tele era assim, o Muricy era assim, verdade. O Felipão é assim. Ô, Marco, o Muricy teve um problema de saúde? Ele teve um problema, eu fiquei, pelas notícias, eu não liguei pra ele. A última vez que estive com ele foi no aniversário dele, de 70 anos, aliás, foi muito legal. E parece que ele teve um problema renal, cálculo, eu não sei muito bem o que foi. E depois ele tem um problema de joelho, que segundo alguém disse, pode ser que faça uma prótese do joelho. Então, um abraço pro Muricy. Um grande abraço. Ô, Marco, o futebol brasileiro espanholou de vez? Não. Você acha que vai ficar o Flamengo e o Palmeiras revezando os títulos mais importantes ou não? De jeito nenhum. Isso é ciclo. Futebol são ciclos. Outro dia me perguntaram, o São Paulo pode voltar a ser o que era? Eu falei, olha, o Palmeiras caiu 2 vezes. Você esperava o Palmeiras ser o que é hoje? O Flamengo estava péssimo. Mas o Palmeiras teve uma mudança interna, o São Paulo não. Então, mas e por que não pode ter uma mudança interna e voltar aos mesmos tempos? Porque é cíclico. Você tira 3, 4 jogadores de um time, o time arrebenta. O Mirassol, que é o Mirassol hoje, o Bragantino de 90, tudo se repete. O Bragantino de 90 fez isso que o Mirassol está fazendo e foi vice-campeão brasileiro, e eu estava lá. Depois foi campeão paulista de 90, ainda teve resultados melhores. Com o Novo Horizontino. Então, gol do Tiba. Então, o que acontece? O São Paulo pode muito bem se reorganizar e fazer esse ciclo voltar. São Paulo ser de novo. Mas não a curto e médio prazo. Não, a curto e médio prazo ninguém... Então, por isso que... Realmente, eu não concordo com ele, não. Antigamente, você tinha vários times, jogadores ficavam aqui no Brasil e os times se revezavam, então tinha ciclos. Então, tinha vários times com time bons e alguns times conseguiam dominar alguns anos. Porém, hoje, o Flamengo e o Palmeiras eles estão muito à frente com relação à estrutura, organização, planejamento, financeiramente. E aí, Flamengo e Palmeiras já estão lá na frente. Então, se você tem uma corrida, São Paulo, Corinthians, o Vasco então nem se fala, mas está fazendo o dever de casa, está tentando não fazer besteira. Então, esses times estão lá atrás. Flamengo e Palmeiras estão lá na frente. Então, esses times eles têm que parar para se organizar. Então, enquanto eles se organizam, Flamengo e Palmeiras disparam mais. Eles vão mais à frente. Para alcançar o Flamengo e o Palmeiras, esses caras têm que fazer um sprint dobrado. E assim, o Palmeiras, o Corinthians até alcança e passa. Mas o Flamengo, como é que alcança e passa? O Flamengo com maior torcida, maior investimento, e aí consegue ter mais investimento ainda. Então, eles podem... Cara, vai demorar muito tempo para poder alcançar principalmente o Flamengo. E assim, é óbvio que eu não estou falando de que o Flamengo vai ganhar tudo, o Palmeiras também vai ganhar e ninguém ganha mais nada. Não, o Corinthians ganhou. Mas assim, se você for pegar ao longo dos anos, por exemplo, nos últimos 6 anos, de 19 para cá, o Flamengo e o Palmeiras ganham a maioria dos títulos. E aí, um ou outro vai dar uma bicada em um título aqui, um outro título ali, mas na maioria dos títulos vai ficar ali entre Flamengo e Palmeiras. Eu tô falando. Não, mas você vê... A curto prazo, a curto e médio prazo, a tendência também, Benja. Eu acho que nos últimos anos você vê Fluminense sendo campeão de Libertadores, Botafogo, você vê o próprio Cruzeiro que caiu e hoje vem se reestruturando, contratando. Para mim, o Cruzeiro esse ano vem forte também. Então, assim... Então, o Cruzeiro virou SAF. O Cruzeiro virou SAF e teve uma mudança interna. O São Paulo não teve mudança nenhuma. Então eu tô falando assim, a curto e médio prazo, ano passado também, gente, o Cruzeiro era SAF. Quem brigou ali foi Palmeiras e Flamengo. Mas é assim. Os títulos mais importantes foram Palmeiras e Flamengo. Mas, Benja, mesmo hoje tendo uma mudança drástica de gestão, não vejo o São Paulo da noite pro dia sendo campeão brasileiro ou ganhando uma Libertadores. O que manda hoje no futebol não tem jeito, gente, mudou. É o dinheiro. Mas sempre foi. Não. Como não? Antigamente não. Antigamente não era... Benja, o que tinha de diferença é que os grandes jogadores eles permaneciam no Brasil. Mas hoje, infelizmente, os clubes eles precisam vender para pagar as contas. Antigamente não era o dinheiro. Antigamente a camisa pesava, a torcida pesava. Porque tinha jogador de qualidade, Benja. Não, nem sempre. Antigamente, Benja, você pega os jogadores que saíam do Brasil, era o cara extremamente diferenciado. Hoje, qualquer jogador comum deixa o Brasil, Benja. Em 77, a Ponte Preta tinha um time melhor que o do Corinthians. O Corinthians foi campeão. É isso que eu tô falando, Benja. Aí que tá. Todos os times tinham grandes jogadores.
jogadores. Sim, mas- Hoje não é assim. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, antigamente, camisa, tradição, história, jogar em casa, Mas é tudo porque isso tinha pesava jogadores de muito. qualidade, Hoje não. gente. Hoje, gente, é o dinheiro. Não, ainda pesa. Pesa o ainda quê? Pesa. Jogar com o Flamengo não pesa, jogar com o Palmeiras em casa Então, não pesa. são os melhores com times. o Corinthians não pesa, jogar na Arena. Claro que e até pesa. o próprio Jogar no São Morumbi, Paulo. O Corinthians jogar no pesou, Morumbi, o Corinthians pesou cheio, nos não pesa. mata-mata. Claro que pesa. O torcedor do São Paulo comparece. Não, o Corinthians São pesou Paulo no não vai mata-mata. menos do que 30 mil pessoas. Nesse jogo, com uma chuva danada, sexta-feira, 9h45. São Paulo, na quinta-feira. Sexta foi a votação. Quinta-feira, 9h45. Então, pessoal, o que você acha? O que manda hoje no futebol? Deixa o seu comentário aí. Cara, eu acho que o Mano tá certo em parte, o Benja tá certo em parte. Concordo muito que hoje o que manda é o dinheiro, mas discordo do Benja quando ele fala que antigamente camisa pesava e hoje não pesa. Então, a grande diferença é a seguinte: dinheiro hoje pesa muito. Por quê? Porque os jogadores não ficam aqui. Então, se você não tem dinheiro para poder bancar os seus jogadores para ficar, ir lá fora contratar, e tem outro time que faz isso, o dinheiro vai pesar muito. Antigamente não. Antigamente o dinheiro pesava. Porém, não tanto, porque todos os times tinham os seus jogadores que vinham da base e que conseguia elevar o patamar do clube. Os jogadores que saíam eram jogadores muito destacados. Isso também, se você for ver, na década de 80 para cá, né? Que aí começou aí Zico lá para fora, vai esses jogadores mais tarimbados. E aí você não tem esses jogadores top, começa ali na final da década de 80 para a década de 90, porque antes, lá na Europa, você não podia ter mais de, acho que era 3 jogadores estrangeiros no time. Então não tinha esse êxodo de jogadores que hoje tem. O cara hoje, qualquer jogador meia boca vai para a Europa. E então isso daí influencia muito. Agora, você trazer para os dias de hoje, o dinheiro pesa sim, a estrutura pesa sim, porque os jogadores já não ficam mais, os jogadores tudo já cedo, 17, 18 anos, já estão assinando pré-contrato, contrato com os times lá de fora. Quando o jogador é bom, então ele não fica. Então, o que acaba acontecendo? O dinheiro vai pesar, porque você precisa trazer jogadores bons para cá, porque os melhores jogadores eles não ficam mais aqui no Brasil. Então, com algumas exceções, consegue manter um pouco, mas logo sai. E aí você consegue trazer outros jogadores. E como o mercado brasileiro hoje é mais valorizado do que, por exemplo, Argentina, Uruguai, Brasil tem mais dinheiro, é melhor financeiramente falando, então o Brasil ele consegue fazer o mesmo que a Europa faz com o Brasil. Então o Brasil vai lá nesse mercado e começa a contratar esses jogadores. No entanto, jogadores do Flamengo, Palmeiras e até outros times mesmo. Tem vários jogadores aí do Uruguai, argentino, jogadores de seleção colombiana e assim vai. Então é isso, pessoal. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que essa espanholização vai acontecer ou não? Uma outra coisa também que eu achei legal é o Abel, que ele tá sonhando com o Flamengo, não tira o Flamengo da cabeça de jeito nenhum. Ai. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Conseguimos bater aí os 11 mil inscritos. Agora, devagarzinho, a gente vai retomar aí para bater os 12 mil inscritos. Deixe seu like, se inscreva e, como diz o Cadu, deixe seu joinha. Estou pensando aqui quando que ele vai voltar aqui para o vídeo, fazer uns vídeos aqui com ele, porque o canal é de pai para filho, então ele sempre vê futebol comigo e vocês têm que ver ele assistindo futebol, cara, é muito engraçado. Valeu, pessoal!